Com a crise na Venezuela, milhares de venezuelanos entraram no Brasil pela região norte do país. Com a chegada dos imigrantes, doenças como o sarampo, que já haviam sido erradicadas no Brasil desde o ano 2000, voltaram a ser registradas. Bom, o sarampo é uma doença com uma facilidade muito grande de transmissão. É uma doença que se transmite através de contato com secreções de vias aéreas, né? De nariz, boca, semelhante à gripe. E por essa facilidade, e o sarampo ele já foi erradicado no Brasil, né, de transmissão interna desde o ano 2000. Então o Brasil está livre de transmissão pelo sarampo há 18 anos. E hoje nós estamos sofrendo por causa da migração, principalmente no norte do país, região de Roraima, Amazonas, por causa principalmente da migração do pessoal da Venezuela, que são ali países que têm ainda a transmissão. Então nós temos um risco iminente de voltar a ter o sarampo interno. Então isso seria um retrocesso. Então esse é o grande problema. Uma doença que foi erradicada pelo excelente trabalho do serviço de imunização do país, né? Pessoas foram imunizadas, então houve um bloqueio. Então a gente corre o risco de um retrocesso por causa desses casos que estão surgindo no norte do país, principalmente. O estado de São Paulo está preocupado com o risco do retorno do sarampo, assim como as secretarias de saúde de todo o país. A doença é de fácil transmissão pelas vias aéreas e o sarampo pode trazer complicações ao doente. O sarampo ele é uma doença febril, né? Uma doença viral, febril, aguda, que ele tem 3 situações básicas. Pode dar tosse, né, um quadro respiratório, febre aguda, né, febre alta, aguda, e um exantema. Exantema significa aquele vermelhão, né, a pessoa fica avermelhada de uma forma bastante intensa. O sarampo, isso é bem característico. Então, essas são as 3 principais razões, os principais sintomas da pessoa que tem o sarampo. O problema é que ela pode evoluir com complicações. Cerca de 30% das pessoas podem evoluir com complicações, dentre elas quadros pulmonares, de falta de ar, né, complicações pulmonares e até encefalites, infecções do sistema nervoso central, causando complicações graves, né, inflamações e infecções do sistema nervoso central. Então é uma doença que tem uma facilidade de transmissão muito grande e que pode causar complicações, pode levar à morte, né? Então é uma doença que tem que ficar atento com relação a ela. Para evitar o retorno do sarampo, o governo do estado está orientando a população a buscar pela imunização. A vacina já faz parte do calendário de toda criança a partir de 1 ano, que deve tomar a tríplice viral, que imuniza contra o sarampo, a cachumba e a rubéola. A tríplice viral necessita de 2 doses. Faz parte, né, a tríplice viral, a SR, né, sarampo, cachumba, rubéola, ela faz parte do calendário vacinal, né, isso muito bem sedimentado, todo posto de saúde tem ela disponível. Então a responsabilidade dos pais de levar essa criança, né, não só essa da tríplice, mas todas as vacinas disponíveis, mas principalmente, né, no nosso caso, a tríplice viral. É importante que a mãe leve ao posto de saúde e siga as orientações adequadamente. As equipes estão preparadas para isso, têm conhecimento para isso. Então é importante que elas sigam adequadamente o calendário vacinal e procurem a prevenção. Quantas doses são, doutor? Pelo menos 2 doses, né? Faz no início a primeira dose com 1 ano de idade e depois há uma dose de reforço, de acordo com a orientação no posto de saúde, mas tem que ser 2 doses, tem que ter uma dose de reforço após essa primeira dose. O adulto também deve estar imunizado. Caso não saiba se já tomou a vacina, deve ser imunizado novamente. Ele pode tomar novamente, precisa ser avaliado, né?
Mas espera-se que o adulto tenha pelo menos uma dose dessa vacina no seu cartão vacinal. E se por acaso perdeu o cartão, não tem, se pelo menos souber aonde foi, qual unidade de saúde que foi vacinada, é possível fazer um resgate dessas doses. Senão, a equipe vai estar preparada para fazer a dose necessária para cada caso. Fica aí a questão da vacinação, né? Se a doença está acontecendo novamente aqui no nosso país, apesar de ter vindo de fora do país e tudo mais, pense o seguinte: se todos os pais estivessem vacinando os seus filhos, a doença não estaria acontecendo agora. Então, a vacinação está à disposição da população gratuitamente, mas a população não está vacinando os seus filhos. É uma situação bastante delicada que tem que ser levada em consideração. Então, se você tem crianças, leve para vacinar, porque é uma doença grave, é uma situação aí muito complicada que o país volta a viver. A mesma questão se aplica à poliomielite, que é a paralisia infantil. Doença erradicada também aqui no nosso país, mas que ainda acontece em outros países. Aí você fala assim, mas eu não vou viajar para um país onde tem a doença. Você não precisa ir, basta que alguém venha com a doença para cá. Então a gente tem que ficar muito atento e sim, vacinar os nossos filhos sempre.